caminho, vai preparar uma igreja maior, e me apontou no banco. E falou assim, tudo isso é porque Deus te deu o dom de pregar a verdade. E ele estava certo, irmão. Ele estava na visão de Deus e cumpriu. Só que agora, por causa desse dom de pregar a verdade, eu estou sendo injustiçado. Porque tem uma reunião marcada para mim no dia 27 agora, na regional de Tatuí. A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus permaneça dentro do teu coração, que eu desejo para você nesse vídeo. O vídeo de hoje eu vou tratar de um caso do nosso irmão Rafael Donizete, da cidade de Itapetininga, interior de São Paulo. Para quem ainda não conhece esse caso, é só você ir lá acessar no YouTube, você vai ver que esse irmão ele subiu no púlpito da congregação antes de começar o culto, pediu uma palavra e ficou ali mais de meia hora ali desabafando, contou tudo o que ele passou em 10 anos de ministério. Ele é cooperador da cidade de Itapetininga ali, de uma das congregações no interior de São Paulo. Se eu não me engano é num bairro ali por ali. E ele, como diz o ditado, lavou a alma. Contou tudo o que ele sabia, tudo o que ele passou, tudo o que ele tinha, segundo as palavras dele, engasgado ali na garganta, querendo falar, e ele acabou falando, dando publicidade, tudo o que ele passou. Pediu um apelo do Brás, pediu que os irmãos anciães do Brás observasse o caso dele, e nem somente o dele, mas de vários irmãos no Brasil inteiro, que infelizmente passa por esse tipo de perseguição. Ele falou em inveja, perseguição e opressão dentro das reuniões. Falou que não existe uma transparência e existe muita injustiça no meio do ministério. E que eu fiz a análise do vídeo dele, particular, e observei alguns pontos, e um dos, assim, diante do que ele falou e considerando com o que eu já observei, com o que eu já passei, com o que eu sei e com as informações que eu tenho dos bastidores que irmãos do ministério passam para mim, eu vou dizer para os irmãos, infelizmente, não deveria ser assim, mas infelizmente isso é verdade. Nem só com o irmão Donizete, Rafael Donizete, mas acontece com vários irmãos do ministério. Eu conheci irmãos que atendiam há muitos anos, dava a vida pela obra e do nada foi sentado, perdeu o ministério, família desanimou e tudo mais. Então, eu já quero fazer um apelo antes que eu esqueça aos irmãos do ministério. Irmãos, nós temos que ser verdadeiro, né? Firme e verdadeiro. Ainda que vocês perdem o degrau de vocês, perdem o ministério se possível for, mas vocês têm que ser verdadeiro. E não pode ser omisso, tem que ser corajoso, tem que ser firme. A palavra de Deus diz que é lícito que haja coisa errada para que os justos se manifestem. Nas reuniões, quando vocês veem uma injustiça, vocês não podem ficar calados. Tem que se manifestar, irmão, isso aqui está errado. Antigamente tinha alguns críticos, né? O Jeremias, Isaías, que Deus levantava, Elias, Eliseu, Abacuque e tantos outros profetas para poder denunciar as coisas erradas. Então, assim, vocês não podem ficar calados. É mais vantajoso vocês falar do que levar a culpa ou o pecado da omissão, a cumplicidade, ser cúmplice com as coisas erradas. Não pode, irmão. Ainda que você perde o status, perde o ministério se possível for, mas você tem que ser verdadeiro, você tem que defender a verdade. E, infelizmente, acontecem vários casos como esse porque os bons se silenciam, como diz um grande americano que falou que o que mais amedrontava ele não era o barulho dos maus, era o silêncio dos bons. Enquanto os bons se silenciam, os maus prevalecem. Vocês vejam hoje no Brasil, as pessoas lutando para que tenhamos um país livre, democrático, economicamente, liberdade de expressão e tudo mais. E você, dentro da obra, que é muito mais importante do que uma instituição nacional assim, você calado, vendo as coisas erradas e fazendo de conta que não vê, para não se queimar, para receber um carguinho de ancião, ou um cargo de cooperador. Você calado, irmão, não pode. Você tem que estar firme, ainda que você perca tudo, materialmente, ou status, ou o que seja. Você não pode perder a credibilidade com Cristo. Você tem que ser valente, tem que ser firme. Você não pode perder o seu galardão por omissão. E você tem que ser firme, irmão, ainda que você perde tudo, não tem problema, mas seja verdadeiro, fala a verdade. E outra, prega a Bíblia Sagrada, prega o Evangelho de Jesus Cristo, ainda que alguém fala nas reuniões, você não pode ficar pregando Bíblia, falando de Jesus, não, porque eu tenho informação aqui de irmãos que contou comigo, irmãos cooperador que participam de reunião. Eu tenho informação de irmãos de anciães também.
que não é para ficar pregando tal, a palavra, a Bíblia, é para falar da vida do povo. Isso não é Bíblia macia, irmão, isso é consulta. Se eu querer consultar, eu vou em, né, tem vários lugares que você pode consultar a sua vida. Mas na igreja tem que pregar o que o Espírito Santo manda e pronto, acabou. Gosta quem gostar, aceita quem querer aceitar, problema. Mas tem que pregar o que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus, que a Bíblia fala. Então assim, esse é o conselho que eu dou para os irmãos. A Bíblia fala que para você ser um episcopado, exercer um ministério, excelente obra deseja, mas convém-vos que você seja irrepreensível, não dado ao vinho, não espancador, e tem ali uns requisitos para você ser do ministério. Um deles é que você maneja bem a Escritura Sagrada e que tenha seus filhos em sujeição, que governe bem a sua casa, o que está na palavra de Deus. Então o conselho é esse. Cuida bem da sua família, leva a sua esposa de vez em quando que Deus preparar, vai no shopping, vai comer um pastel na esquina, vai na praça, leva seu filho, dá uma saída, dá uma viajadinha quando Deus preparar, não fica só focado na obra, porque primeiro você tem que cuidar bem da sua casa. Tem irmãos que usam o tempo todo, tem irmãos que trabalham 5 dias, a folga dele ele vai trabalhar na obra, na construção. Irmão, cuida, tira esse tempinho para sua família. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, mas tira esse tempinho para sua família. Tem irmãos que ficam aí focados na obra o tempo todo e a família... E a Bíblia fala que você tem que cuidar primeiro da sua casa, cuida da sua família. Depois você cuida da obra de Deus, das coisas de Deus. Se você deixar a sua casa, né, infelizmente, para lá e não ver o que está acontecendo, não ver as necessidades, depois você perde a sua família. Você pode perder a sua família. Infelizmente, tem irmãos que perderam a sua família. Toma muito cuidado. Você que quer ir para o ministério. Os dias são difíceis. Às vezes é melhor você ficar na comunhão ali, do que desejar um cargo e depois você perder o cargo por falar a verdade ou se posicionar e sua família acabar desanimando. Então hoje em dia você tem que tomar muito cuidado antes de tomar uma decisão dessa. Conheço vários irmãos que infelizmente estão com a vida arrasada porque passou por essa experiência. Só para finalizar, os irmãos do ministério estão pedindo vocês para não assistir os nossos vídeos de crítico. Eu não concordo com todos que os críticos falam, mas pelo menos 90% eu concordo. Toda instituição séria que tem sua base fincada na palavra de Deus não se preocupa com crítica. Porque todo contraditório, alguém que fala, só soma para o crescimento de uma instituição democrática onde tem liberdade. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, eu não ganho um centavo do YouTube. Para você conseguir ganhar, você tem que ralar muito. E a minha intenção não é ganhar dinheiro, eu trabalho muito para poder pagar minhas contas. Tá? E se eu ganhasse do YouTube também não seria nada ilegal. O YouTube paga pela monetização. Aqueles que que conseguiu ter vários inscritos e tudo mais. Tem um requisito para você ganhar, não é assim do nada. Os irmãos estão falando uma meia verdade, estão dizendo que a intenção é inferir lucro, ganhar dinheiro. Isso não é verdade, irmão. Os irmãos estão tratando com meia verdade, com dúbia, palavras dúbias. Não é legal isso aí. Uma instituição tão grande igual a congregação, os irmãos ficar dizendo que todo mundo que está aqui é para ganhar dinheiro, irmão. Vocês estão com meia verdade, isso não é legal. Se não querer assistir também, irmão, vocês é livre para não assistir. Mas alguém tem que falar alguma coisa. E, infelizmente ou felizmente, o único que fala é os críticos. Você não vai achar os irmãos falando. Até porque se um cooperador começar a falar, ele pode perder o ministério. Então, tem muita coisa que vocês não vão ver por aí. Vocês vão ver os críticos falar. E não é fácil falar. Se posicionar não é fácil. Eu fiquei 30 e poucos anos só vendo as coisas acontecer e sem falar nada. Até que eu me posicionei. E eu digo a vocês, eu sou uma pessoa bem diplomática. Eu não trago nome, eu não falo nem 10% do que eu sei. Se eu falar, vocês caem de costa. Eu sou bem tranquilo, mas eu tenho que falar alguma coisa. Eu não consigo também ficar calado vendo as coisas, as injustiças acontecer e eu fazer de conta que nada está acontecendo. Graças a Deus, esse pecado da omissão eu não vou levar. Eu tenho certeza disso. Então eu finalizo pedindo você que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas. Perdoa pelo tempo que eu fiquei sem gravar. A vida tá muito corrida, tem um processo todinho, tem edição e tudo mais, então eu fiquei meio sem tempo, mas não é por nada não, tá? Não aconteceu nada, embora aconteceu alguns probleminha aí, mas isso aí eu
Eu não me incomodo com isso, não. E peço você que ora pelo irmão Donizete, irmão Rafael Donizete, para Deus guardar ele e a família dele. Que a paz de Deus permaneça no vosso coração por tudo. Deus seja louvado.